Fala, sétimo ano, tudo bom com vocês? Aula de hoje, aula 8, aula sobre Renascimento. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e vamos trazer o Renascimento. A gente tinha visto na aula anterior, na aula 7, o humanismo. E agora você vai entender toda a conjuntura desse movimento, tá bom? Já vou abrir a tela de vocês, que diz o seguinte: o Renascimento, o Renascença, é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante o século XIV, XV e XVI, em oposição à cultura feudal. O Renascimento foi um movimento cultural que expressou mentalidade burguesa. Denomina Renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, base para as transformações do período em direção e a um ideal humanista e naturalista, tá certo? Então vai ser esse momento aí da introdução que a gente vai ver do movimento, né, que é o Renascimento, tá certo? Lembrando que Florença, que está aí nessa imagem linda de vocês, é a capital do Renascimento, né? Começou em Florença, quando os poetas, e pintores e escultores e arquitetos criaram entre o século XIII 15, uma quantidade infinita de obras de arte. Aí você está vendo Florença, lá na Itália, o rio cortando aí as pontes, maravilhosa, né? E aí a gente vai ter Florença como capital das artes. Capital esta que vai trazer para vocês essa diferença, né, de pensamento que estava acostumado lá na Idade Média. Lembrando sempre que eu estou falando de Idade Média, início da Idade Moderna, para não confundir sua cabecinha na aula, tá bom? E aí eu vou ter o mecenato na tela de vocês. Eu vou ter o mecenato. O que é mecenato, professor? Ou mecenas? Vai ser burguesia, né? A burguesia, os príncipes, inclusive até o Papa, que vão financiar artes e os artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contava os Médicis, que acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram mecenas, né, generosos. O termo indica o patrocínio dos artistas e de literatos, mais ampliamente de atividades artísticas e culturais. Então, o mecenato vai ser uma galera que simplesmente vai financiar o movimento artístico e literário, tá certo? Porque era status você ter obra literária. Até hoje ainda é status você ter uma obra de arte em casa, né? Parece que a gente tem quadro, livro, né? Então se criou-se no imaginário, né? Inclusive a gente hoje discute muito isso em sala de aula, que tem minha cultura é melhor porque eu li mais livro do que você. Então assim, tem gente que se apropria de muita coisa e diz que é melhor do que o outro por conta do excesso. Vamos para a fase dos movimentos do Renascimento, né? As fases do movimento na tela de vocês. Eu vou ter o Trecento na tela de vocês, né? Que vai ser no século XIV, né? A imagem aí é do Giotto, um italiano, né? Que é o Muro das Lamentações. No século XIV manifesta-se periodicamente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, né? São várias fases, eu vou deixando aí para você na tela e a gente vai acompanhando a leitura, né? Giotto, né? Então vai ser o centro econômico, né, lá em Florença e cultural da região. Já eu vou ter a fase 400, que vai ser no século XV, e o Renascimento ele vai se espalhar pela Península Itálica, atingindo o auge nesse período. Atua Botticelli, vai sair às vezes um tiquinho prensado porque é italiano. Leonardo da Vinci, todo mundo conhece, Rafael, Michelangelo, que já prenuncia certos ideais anticlássicos utilizando da linguagem clássica e o que caracteriza o maneirismo na etapa final do Renascimento, considerado o trio sagrado da Renascença. Então esse vai ser Botticelli, Leonardo da Vinci e Rafael Michelangelo, vão ser os
principais. Aí você está vendo a Coroação da Virgem, de Sandro Balotelli. Acho que esse é o correto, Balotelli, perdão. E aí você vai ver na imagem, né, essa pintura clássica aí, que é a Coroação da Virgem. Veja que a obra foi feita em 1445, né? Já eu vou ter o cinquecento, melhor falando, né? Que vai se tornar o século XVI. O movimento universal europeu, tendo, no entanto, o início da decadência, que vai ocorrer as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o período barroco como estilo oficial da Igreja Católica. Na imagem eu estou vendo o altar de Plateresco, da Igreja de Santa Maria, lá na Espanha. Observe que a presença barroca, né, da igreja, né? E aí alguns artistas, né, como Michelangelo, que vai ser, sem dúvida, o cara que vai dar vida a esse movimento, um dos caras, né, porque eu botei Leonardo da Vinci, que eu vou chegar nele já já. E o esquema compositivo para o teto da Capela de Sistina estabelece a narrativa do Velho Testamento desde Gênesis ao Dilúvio. Então a imagem de vocês aparece bem bonitinha aí na tela, né? Vai se juntar à parede uma enorme composição plena de Damasco interpretado do julgamento final lá em 1536 a 41, né? Aí Leonardo da Vinci na tela de vocês ainda, a famosa pintura clássica de Mona Lisa da Santa Ceia. Veja que eles retratam sempre a questão do eu, né, que a gente viu lá no humanismo, e entra a questão religiosa. Veja que em nenhum momento os artistas do Renascimento eles abandonaram a igreja. Pelo contrário, né, eles financiaram, muito financiados, inclusive pelo Papa. Eles não deixaram, eles não viraram ateu porque eles foram do movimento renascentista, né? Então estou tendo aí, por exemplo, Mona Lisa representando a mulher clássica europeia, né? Todo mundo está vendo aí. Eu estou tendo a Santa Ceia, né, com Jesus Cristo, né? Lembrando que é uma visão europeia, né? O Jesus Cristo europeu aí está muito branco, galego dos olhos azuis, né? Diferente do Cristo que foi do Oriente Médio, né? Então, o Cristo do Oriente Médio tinha olhos azuis, né? Enfim, mas isso é outra discussão. Vamos seguir. Dentro também das obras renascentistas, vai ter também a ciência. E o destaque aí, que eu coloquei para vocês, né, vai ser Galileu Galilei, né, que diz o seguinte. Por quê? O movimento renascentista, não sei se vocês estão lembrados que os humanistas, que também está dentro do movimento renascentista, né, eles colocavam a razão, a ciência em primeiro lugar, e não a religião. Estão lembrados? E aí o físico e astrônomo italiano Galileu afirmava que a Terra girava em torno do Sol. Diferente das crenças da Igreja Católica, estou falando da idade do século XV, né, acreditava que a Terra era o centro do universo. Mas Galileu negou a retratar-se, né, essa questão, e ainda por cima, por ordem de Roma, foi preso, sentenciado à prisão perpétua, por dizer que a Terra não era o centro do universo. Tem gente em pleno século XXI que acredita que a Terra é plana, né? Então, paciência, né? Mas vamos lá. Então, estou falando do século XV, que Galileu, né, foi contra esse absurdo que era a teocracia da igreja, né? Então, a igreja dizia assim, não, a Terra é o centro do universo. Galileu, não, é o Sol. A gente gira em torno do Sol, não ao contrário, né? Mas eles não acreditaram. E Galileu é um grande cientista, astrônomo, descobriu as 4 primeiras luas de Júpiter lá para o lado de 1500, né? Então você vê como o cara era fantástico, né? Essa aí passou o professor de ciência, eles explicaram 2 galileanas. Vamos para a revisão na tela, para você entender, tá certo? Então já vai. Pensamento medieval. Teocentrismo. Professor, danadas teocentrismo. Deus acima de tudo. Antropocentrismo. O individualismo. O homem no centro do universo. Já muda o lado.
Pensamento medieval, verdade, Bíblia. Pensamento renascentista, experimentação e observação, né? Ou seja, ciência. Vida material sem importância na pensamento medieval. No pensamento renascentista, vai ter a vida terrena e material é importante. Na medieval, o conformismo, ou seja, tudo que acontece tem um porquê. Né? Vamos deixar assim, se não aconteceu, vai acontecer. Não. No movimento renascentista, tinha crença no progresso. Já no pensamento medieval, a natureza é fonte do pecado. No renascentista, ao contrário, é beleza e onde o homem está inserido. Não tem nada a ver. Eu vou no dogmatismo, que vai ser o que, professor? A crença na igreja, seguir o que a igreja lhe manda, o dogmatismo, né? E a respeito muito quem segue. Já no outro lado, eu vou ter o fé diferente da razão. Então, eles diziam o quê? Que existia uma diferença entre a fé e a razão. Então, primeiramente, ciência, segundo, a fé. Né? Então, eles dividiam as coisas, né, nesse sentido. Então, o movimento renascentista é um movimento cultural, é um movimento, sem dúvida, político e filosófico que vai existir na Idade Média, finalzinho dela, entrando na Idade Moderna. Esse movimento tem como princípio o fim da teocentrismo, né, que é aquela questão que eu já tinha falado no começo da aula, que é colocar Deus acima de tudo, à frente de tudo. Mas, gente, isso é pensamento medieval. Se você acredita no teocentrismo, ou quem está vendo a aula, o professor está falando que não é para botar Deus, não. É seu lado religioso, não tem nada a ver com isso. Né? Já o pensamento renascentista, ele acredita no antropocentrismo, que é nada mais do que o homem no centro de tudo, e não a religião. Tá certo? Então, esse é o princípio básico, né, do pensamento, né, renascentista. Né? E a gente vai ter um incentivo muito à arte literária, à pintura. Então, várias obras que nós conhecemos, como foi o caso que a gente viu aí, Mona Lisa, a Santa Ceia, todas essas, Michelangelo com suas esculturas belíssimas, e aquela obra de arte que... Tanto é que a obra de arte de Michelangelo é aquela, né, que é Deus tocando a ponta do dedo de Adão, e aí automaticamente, mais uma vez, né, botando a ideologia deles para fora, né? Então é isso que a gente precisa entender. Na tela de vocês, eu vou deixar meus agradecimentos. Vacina salva vidas. Se você não se vacinou, peça a maninha e a painho para se vacinar. Vá ao posto, tem vacina de sobra. E meu Instagram, para você seguir, se você quiser, professor Filipe Lopes. Segue lá, gente, tá certo? Vou me despedindo. Um forte beijo para minha escola RFN Alto Spinelli, Eneida Rabelo. Governo de Pernambuco, a retomada não para. Tchau.